Aguardando a conexão. Vendo aqui, Marcos Pedrosa entrou, amigo Pedrosa. Oi, Oi, Carolina, tudo bem? Chegar um pouquinho tudo para bem? isso, agora estou bem enquadrado. Tudo bem, Carolina? Antes de tudo, queria explicar aqui, eu sempre coordeno essas lives em companhia do meu irmão, e Uhum. como a gente ainda está em tempos de pandemia, ele já tomou a segunda dose, ainda vou tomar a minha, então todos esses cuidados são necessários. Eu trabalho na área de construção civil. Sim, Então, mas você viu, ficou personalizado de Banco Cultural, está perfeito. adorei. Tá? Olha, um grande prazer ter você aqui para falar um pouco da história, né? São mais de 14 anos, né? Se eu não me engano, da Companhia de Teatro Independente, né? Sim, Da sim. qual você faz parte dessa história, e falando desse recente sucesso de vocês, que é Pá de Cal. A gente vai daqui a pouquinho falar sobre esse sucesso teatral, mas eu queria começar, geralmente todas as entrevistas eu inicio falando um pouco da infância, de como surgiu a descoberta dessa vocação para as artes cênicas. Como é que foi na tua vida o teatro? Como o teatro chegou na sua vida? Então, primeiro um prazer estar aqui conversando com você, falar um pouquinho da minha história, enfim, da companhia também. O teatro entrou na minha vida quando eu tinha 8 anos de idade. Eu tinha uma amiga, né, na infância, que no final de semana ela me levou ao teatro, né, a mãe dela, enfim. E eu não entendi muito bem na época. Achei que eu ia só É, assistir uma peça, sim, fui assistir, mas eu não sim, tinha entendido que ela fazia a peça. Essa minha amiga fazia na época, criança. E quando eu sim. entendi na hora, né, que aquela criança, que é minha amiga, estava fazendo um personagem, aquilo me encantou. E naquele momento eu falei, não, é isso que eu quero fazer da minha vida. Assim. E aí eu lembro que eu falei com a minha mãe na época falou, não, que isso, imagina, nem pensar. E aí, depois de um tempo, ela entendeu que eu não ia abrir mão. Aí, quando eu tinha 10 anos, ela começou a me botar em cursos livres e tal. E aí acabou que a adolescência inteira eu fiz teatro amador até chegar na faculdade, né? E aí começar com carreira mesmo. Quer dizer que na sua família não tinha ninguém do meio artístico, sim, Não, na sua na minha família, família não. não? Foi uma coisa Uhum, totalmente por conta dessa minha amiga, e que hoje em dia também vai assistir minhas peças. E ela não é atriz hoje em dia, foi para outro uhum. caminho, mas ela vai me acompanha, enfim. E acaba É tendo muito assim. bonita essa descoberta, né, Carolina? Porque você vê, o Brasil, infelizmente, não tem uma tradição de ter Uhum. teatro nas escolas, né? O teatro está integrado às disciplinas escolares. E você, indo ao teatro a primeira vez, você descobriu essa paixão, né? Foi amor à primeira vista, né? Você É viu aquela. verdade. Né? Isso E mesmo. isso que eu ia te Eu, perguntar, se você, nas escolas por onde você passou, no seu processo, alguma tinha alguma coisa, mesmo que não fosse uma disciplina, mas se algum professor de português, geralmente são os professores de português, de literatura, que organizam alguma coisa nesse sentido. Se você já tinha participado em escola de algum fazer teatral. então, na verdade, na minha escola, eu estava no Pedro II. Sim. E na minha escola não tinha esse hábito assim, de ter teatro. Era muito difícil. Às vezes tinha um trabalho ou outro, assim, mais na adolescência, que você podia apresentar como teatro. E como eu já Sim. levava muito a sério o teatro, eu acabava não escolhendo fazer teatro na escola por conta da maneira como as pessoas levavam, assim, de uma forma Sim. muito de qualquer jeito. Então eu falava, não, estou aqui na escola, eu faço um seminário, eu faço uma coisa, então eu já fazia teatro fora. Só que hoje em dia, no Pedro II, tem teatro. E eu fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo disso. Porque, inclusive, amigos meus vão dar aula lá, porque já na minha época tinha música, tinha arte plástica, tinham outras coisas que eu já amava. Eu adorava fazer por poder, por abraçar a arte de alguma forma. Uhum. Mas não tinha aula de teatro. Então, hoje em dia, saber que tem, nossa, eu acho incrível, incrível. Acho que já encaminha muita gente por aí, né? E é muito legal, mesmo para aquela pessoa que depois descobre, não, não quero ser ator, vou seguir uma outra profissão. Mas Sim, como o teatro ajuda no próprio processo da aprendizagem, né? Melhora a totalmente. memorização, noção de disciplina, não é? Totalmente. De empatia, né? O próprio processo da empatia, se colocar no lugar do outro, que é uma coisa que está tão difícil, principalmente hoje em dia, né? A gente vê nas redes sociais, né? Os cancelamentos, essas coisas todas por essa dificuldade dessa interação
que é aprendida muito no teatro, né? Sim, a sensibilidade, né? Tudo, a troca com o colega. O teatro é fundamental para esse tipo de coisa. Não seria só para quem quer seguir com carreira. É uma coisa que É, realmente ter na escola ajudaria em vários aspectos. Realmente deveria ser uma disciplina no currículo, né? Deveria ser obrigado a ter no currículo. Mas em algumas escolas tem, uma escola tem aula de artes, o que já abrange de alguma forma, né? Eles mexem com várias artes, isso de alguma forma pode ajudar. uhum. Perfeito. Agora, fala um pouquinho para a gente de como nasceu a ideia da Companhia de Teatro Independente. Como é que surgiu na vida de vocês, que eu estava pesquisando sobre vocês. É uma criação que envolve você, o premiado autor Jô Bilac, né, seu marido, Paulo Verlins, e Vinícius Arneiro. Né? Vocês se juntaram e montaram. Como é que foi essa história? Então, eu, o Paulo e o Vinícius nos conhecemos num festival de teatro. Na verdade, o Paulo e o Vinícius já se conheciam, estavam com trabalho nesse festival. E eu Uhum. conheci eles nesse festival. Eles são da Martins Pena, se formaram na Martins Pena. E eu me formei na universidade, na faculdade da cidade. Sim. Uhum. E a gente se conheceu nesse festival. E um ano depois, a gente voltou para esse mesmo festival com um trabalho nosso, que é o Cachorro, só que uma cena só, uma esquete. Era um esquete, né? Era um esquete, a princípio. Um esquete que o Jô adaptou, a partir de um Uhum. texto da Patrícia Mello. E Sim. essa cena, né, quando a gente se juntou para fazer, a gente percebeu que esse encontro tinha uma potência, assim. Acabou sendo uma cena super premiada, tanto lá no festival que a gente foi, como outros festivais que a gente passou. E a partir disso, a gente decidiu montar o espetáculo, e daí surge a companhia, né? E Uhum. no caso, nessa época, o espetáculo era eu, Vinícius, Felipe Abib e o Paulo, e o texto era do Jô, e o Vinícius que dirigia. E a Sim. Júlia fez o figurino, a Júlia Marini. Então, esse coletivo acabou virando uma companhia, e a partir do espetáculo Cachorro, e depois a gente acabou montando Rebuco, Caratia, Beijo Minha Lápide, que é em parceria com o Nanini, né? E o Pá de Cal agora. Uhum. E durante esse período vocês também participavam de outras montagens, né? Com outros. Eu Sim, estava sim. pesquisando a sua parceria com a Inês Viana, é muito bacana também. Sim, não, então, depois que a gente se juntou e fez o Cachorro Rebu, aos poucos, naturalmente, a gente vai conhecendo outras pessoas e os outros convites vão surgindo. E a gente foi percebendo que é muito importante também para a saúde da companhia que a gente viva outras coisas, né? Troque com outras pessoas para poder voltar e se alimentar também, né? Então, eu também tenho essa parceria com outra companhia, que é o Mondé, que é a companhia da Inês, com que eu Uhum. trabalho também, que é muito legal e também são companhias completamente diferentes. Então, para mim, é muito rico como atriz poder trabalhar em duas companhias. E todo mundo trabalha em outras coisas, e tem gente que faz mais TV, mais cinema, mais teatro, e aí depois a gente se junta de novo, e esse encontro é sempre potente, assim, por conta dessa troca também, né? Uhum. E no seu caso, como é que a televisão surgiu? Ela surgiu depois da criação da companhia ou foi mais ou menos concomitante? Foi depois, na verdade, por conta do espetáculo Cachorro, que foi muito visto, principalmente por produtores de elenco e tal, e logo depois o Rebu, mais ainda, né? O Cachorro abriu portas e o Rebu abriu muitas e muitas e muitas portas. Uhum. E aí acabou que, por conta do espetáculo Rebu, um produtor de elenco me viu e me chamou para fazer minha primeira novela. E aí, depois de ter feito a primeira novela, acabou que eu fui conhecendo outras pessoas e isso vai encaminhando para outros trabalhos. Naturalmente, na TV funciona assim. Então, a minha entrada na TV foi totalmente por conta do teatro, né? Foi Sim. por conta de terem me visto no teatro e terem me chamado para fazer TV. O que foi muito legal, assim, porque é um outro veículo, enfim. E é muito importante também passear por outras possibilidades. E assim como a minha entrada no teatro, no cinema também veio através de pessoas que me viram no teatro. E eu fico muito feliz por isso, porque o teatro é a minha base mesmo, né? Onde eu sei mostrar meu trabalho. Então, que bom que é uma maneira de abrir outras portas também, né? E a televisão é uma ótima oportunidade também de você conhecer atores de outras gerações, né? E que, de certa forma, já te influenciavam, porque você via nas novelas, quando era mais jovem e tal, né? Desde criança, e de repente você está contracenando com uma Anissete Bruno, como foi o seu caso. Foi, por É, acaso, na novela I Love Paraisópolis? foi a Com Lava a Anissete? Paraisópolis. Isso.
Não, realmente, assim, é maravilhoso isso. Além de ser pessoas de todas as idades, você conhece pessoas de todos os tipos, pessoas que talvez você nunca conheceria, por não ser do Aham. seu meio ali, né? Então, esse tipo de troca, a minha primeira novela, por exemplo, eu fiquei muito próxima da Isabela Garcia. Foi alguém que eu aprendi muito, né? Eu cheguei ali totalmente sem entender nada, eu não sabia nada de TV, eu já caí na televisão sem nem ter feito uma participação, eu já fui chamada para Sim. fazer uma novela, o que foi ótimo, mas eu também não É. tinha nenhuma experiência. E a Isabela me Hum. ajudou muito, assim, a Isabela me ajudou muito, porque nasceu na TV praticamente, fazia TV desde É. criança. É. Então, ela me ajudou muito, uma troca incrível e muito generosa, isso é muito importante também, né? Assim como a Anissete, que você citou. A Anissete era um amor, assim, um amor com qualquer pessoa que chegasse. Ela recebia muito bem, ela conseguia trocar, sabe? Ela não tinha esse lugar de tipo quem tá chegando, ela não, ela sempre perguntava, queria saber de onde a pessoa era e a gente conversava muito, né? Eu gravava muito com ela e a gente conversava muito, assim. Ela era muito doce, delicada e tinha muito amor, muito pelo que ela fazia. Ela estava ali todos os dias no ofício dela, assim, super disciplinada. Era lindo de ver, assim, e de aprender, sabe? O quanto. Por exemplo, teve um dia que ela Hum. estava com muita dor de cabeça, muita, Hum. e chegaram a perguntar para ela: se a senhora prefere ir embora? A gente pendura as cenas, você faz outro dia, e ela não admitiu uma coisa dessa. Ela falou: em hipótese alguma eu vou embora. Né? Nem fala para ninguém, e é muito bonito de ver assim, o quanto ela tinha amor ao que ela fazia e muito respeito, principalmente. É. E quando o ator ou a atriz ama realmente o seu ofício, né? Tudo bem, por mais que exija dele o trabalho, mas é sobretudo um prazer, né? Eu me lembro quando eu Sim. entrevistei a nossa saudosa Anissete Bruno, foi em 2018, na residência dela, uma entrevista sobre a trajetória. Ela tinha machucado a mão, e mesmo com a mão ainda machucada, ela ia para os ensaios ali, pontualmente, do Pippin, um musical da dupla Eu Miller e assisti. Botelho, que ia estrear lá no Shopping da Gávea. Então é Uhum. muito, muito bacana a gente ver isso, né? Quando você vê uma pessoa no palco, eu tinha tido esse contato na entrevista, quando ela vai para o palco, parece que não tinha nada, parecia que ela estava começando, uma jovem, ali com toda a leveza do mundo. É muito Né? bacana E isso. você assistiu o espetáculo, né? Assisti o espetáculo, eu fiz a entrevista com ela e depois fiz a cobertura da estreia do espetáculo com ela. Aí tanto que ela foi aplaudida em cena aberta, né? Eu Quer dizer, assisti uma também. coisa assim maravilhosa. Lindo. Era Ela demais. tem Era força, né? demais. Eu amei. Muito incrível, muito incrível. A Isabela que você comentou, eu me lembro dela dos meus tempos de colégio. Você nem era nascida nessa época, mas ela começou em Vejo a Lua no Céu. Bem pequenininha mesmo, devia ter seus 6 anos. E depois ela explodiu naquela É, novela do nosso querido Gilberto Braga, que nos deixou há pouco tempo, que foi Água Viva, né? Que ela fez um personagem sim, que marcou Maria Helena. Ainda me lembro, Maria Helena era o personagem que ela fazia. ela é maravilhosa, maravilhosa. Assim, também muito profissional, querida, maravilhosa, uma pessoa incrível de trabalhar, mesmo. Agora, falando também de crianças que começam cedo na televisão, assim como a Isabela, a Glória Pires também, Uhum. no teatro infantil, né? Vocês tiveram uma peça, você e o Paulo, que ganhou prêmios, você de melhor atriz protagonista, ele também de melhor ator, que foi Piquenique, em Sim. 2019. Né? Como é que foi a experiência dessa peça? E conta pra gente um pouquinho da história, que eu achei muito interessante. Então, Piquenique é um projeto meu, do Paulo Verlins e do Flávio Souza, que dirigiu e escreveu junto com a Marcele Sim. Torquato. É um espetáculo que a gente pensou junto, assim, totalmente interligados. A gente queria muito falar, trazer essa história da mulher, assim, é um espetáculo que fala de uma mulher muito, muito forte, assim, uma menina, assim, muito forte. A Greta, né? E Sim. o espetáculo traz uma coisa sobre a natureza, sobre a importância de cuidar da natureza, através dos alimentos, né? Porque ela é cozinheira Hum. e começa a faltar alimentos para ela poder fazer essas receitas e ela vai em busca disso. E ela descobre que, na verdade, quem está acabando com os alimentos é um ditador, né?
Então, ela, da forma dela, ela consegue acabar com esse ditador e resolver esse problema das comidas. E o espetáculo é muito lúdico, bonito, traz de uma forma muito linda, assim, canções, que tem música ao vivo, a gente tem teatro de sombras, a gente traz várias formas, assim, de contar essa história. As crianças amam, é muito lindo, assim, de ver o retorno das crianças. Infelizmente, é um dos espetáculos que estava em cartaz quando começou a pandemia. A gente estava em cartaz em São Paulo, no Sesc, estava linda a temporada, e a gente parou e ainda não retomou lá no Sesc, porque o Sesc só vai voltar, na verdade, presencial mesmo, totalmente ano que vem. Então, a gente Quer dizer, você não conseguiu fazer em outros estados, foi só ali em São Paulo. Não, a gente fez no Rio. A gente estreou no CCBB do Rio de Janeiro. Tá. A gente estreou no CCBB do Rio de Janeiro. A gente fazia 4 sessões por semana, assim, eram 2 sábados, 2 domingos. Foi incrível, foi um sucesso, assim. E aí, logo depois, a gente fez 2 Sescs em São Paulo. E aí, quando a gente estava nesse segundo Sesc, veio a pandemia e a gente teve que parar. Porque tinha tudo para rodar o Brasil, né? Tinha tudo para rodar o Brasil, com certeza. Tem tudo para rodar o Brasil. Vai ser um espetáculo, ao mesmo tempo, super simples. Cabe tudo em algumas pequenas caixas, assim, e a gente consegue fazer ele pelo Brasil todo. E essa é a ideia, assim, porque é uma linguagem que fala com qualquer idade, apesar de ser feito para criança, mas é um espetáculo que emociona adultos. E tem muitos efeitos simples e, ao mesmo tempo, muito lindos. Então, a nossa ideia é essa, rodar o Brasil com essa história linda, simples e super emocionante. Assim. A gente ama fazer o piquenique, muito legal. E eu acho, Carolina, principalmente com essa questão da pandemia, mesmo se resolvendo essa questão, todo mundo vacinado, voltando ao normal, embora eu acho que vai demorar um pouquinho a voltar ao velho normal, a gente vai ter um novo normal, mas enfim, você não acha que o futuro é o teatro itinerante, em que você concentre bastante no enredo instigante e pouco material, quer dizer, pouca coisa para você transportar e meter o pé na estrada e levar isso para vários lugares? Eu acho isso maravilhoso, assim. Na verdade, não só agora por conta da pandemia, mas eu já achava isso antes. A companhia, inclusive, acredita muito. Os nossos 2 primeiros espetáculos, Cachorro e Reburam, sempre foram espetáculos muito simples. E a gente fez palco giratório, né? Que é um projeto do Sesc que você viaja o Brasil inteiro. Só na primeira viagem a gente ficou 3 meses sem voltar para casa. Eram 7 atrás do outro, o Brasil inteiro mesmo. E é incrível. A gente passa por lugares que não tem nem teatro. Porque como o espetáculo é simples, a gente consegue fazer em espaços culturais que às vezes não são teatro, são quadras, são centros culturais, por exemplo, no Sul, que na verdade era só um salão, mas a gente consegue montar um espetáculo do jeito que ele é, né? A gente não nem adapta, não. A gente sempre conseguiu fazer o espetáculo exatamente do jeito que ele é, porque todo mundo merece ver do jeito que ele é. Mas por ser um espetáculo simples, né? Que existe essa possibilidade. Claro que às vezes existem espetáculos que são pensados de forma que não é possível isso, né? Por exemplo, o caso agora do Padical. É um espetáculo um pouco maior, porque faz parte da natureza dele ser maior. Não significa que a gente não vai fazer pelo Brasil todo. Tomara, desejo que sim. Mas ele já exige que seja um teatro mesmo, né? Não tem como ser feito em qualquer lugar. Mas a gente tem outros que possam ser feitos em qualquer lugar. E o piquenique é esse caso, assim. A nossa ideia agora é fazer uma versão do piquenique ao ar livre, né? Para que a gente possa fazer em parques. A gente já tem proposta de fazer em festivais, coisas que vão acontecer num gramado. E acho que isso é maravilhoso, né? Quanto mais a gente puder ver, melhor. É incrível. E uma coisa muito legal é a história, né? Por exemplo, eu sempre me fascinei ao longo da minha vida pela história de Robin Hood. É você trabalhar o arquétipo, né? As ações arquetípicas. O que é o Robin Hood? É um pouco o que vocês colocam nesse espetáculo de vocês. Esse tirano não está dando oportunidade das pessoas se alimentarem bem. E chega essa pessoa que vai tentar tornar todos iguais, né? Dar direito a todos iguais de se alimentarem bem. Que nada mais é do que uma grande crítica social. Que a criança ali está se divertindo, mas depois aquilo vai ficar na cabecinha dela. Quando ela for adolescente, olha só como é que é importante a gente trabalhar pelo coletivo, né? Para o coletivo. E a importância do alimento mesmo, né? Não do industrializado, do alimento. Então, acaba que ajuda a criança a entender também. A qualidade, né?
A qualidade do alimento, exatamente. Exatamente, da qualidade. E de uma forma muito lúdica, brincando, cantando, e elas vão aprendendo, né? Que é fundamental. Uhum. Agora, falar um pouquinho também, antes da gente falar do Padical, me interessou muito um espetáculo que vocês fizeram chamado A Peça Escocesa, que é uma releitura do Macbeth de Shakespeare. Como é que vocês imaginaram passar essa história para o público de uma forma tão criativa? Então, na verdade, esse projeto é um projeto do Paulo, ele não é um projeto da companhia. E ele já tinha essa ideia, ele já queria, sempre quis fazer o Macbeth, só que ele queria fazer de uma forma diferente e queria realmente revisitar. Aí ele convidou a Márcia Zanelato, que é quem escreveu o texto, era um texto original da Márcia, né? Só inspirado mesmo no Macbeth. E, na verdade, tinha a inspiração muito forte de ser uma mistura de com uma banda de rock. E a gente tinha uma banda de rock em cena, junto com a gente. Sim. Que era a banda Dálida, que são meninos talentosíssimos. Assim, foi incrível trabalhar com eles, sem dúvida nenhuma. A melhor coisa da gente ter feito esse espetáculo foi ter essa troca com a música tão forte, assim. E foi incrível de fazer. O texto da Marta era muito legal, assim, a gente conseguiu trazer uma estética e essa coisa da banda de uma forma super maneira, assim. Eu acho que o espetáculo ele tem um diferencial na minha carreira, assim, ele é bem deslocado, assim, de todos os espetáculos que eu já fiz. E o que eu acho mais legal nele é isso, assim, poder experimentar coisas novas, fazer coisas que não estão geralmente, porque às vezes companhia tem um pouco isso, né? Vem de uma linha, porque a companhia tem uma linha, assim como o Mondé, que eu trabalho com a Mediana, assim como o Teatro Dependente, né? Então, poder fazer espetáculos que você pensa assim, do nada, eu queria montar um espetáculo assim, e ter essa oportunidade de montar é muito legal, né? Então foi um experimento, assim, muito, muito interessante. Agora, o legal também da companhia, né? Eu me lembro da companhia do Fagundes, assisti muitos espetáculos da companhia dele, é o entrosamento familiar que vai se instaurando naquele grupo, né? E vocês vão ficando cada vez mais aquela coisa de ler nos olhos do outro, né? O que o outro quer passar. Fala um pouquinho dessa interação tão gostosa de você fazer vários espetáculos com o mesmo elenco, né? Mas trocando e evoluindo cada vez mais. Então, eu amo companhia, assim, eu digo que eu sou uma pessoa de grupo, assim, porque eu realmente, o que eu acredito é nisso, nessa troca, sabe? E quando eu faço outros espetáculos que não são de companhia ou de grupo, eu sempre falo isso, gente, eu sou pessoa de companhia, então isso aqui para mim agora é minha companhia nesse momento. Eu tento ao máximo fazer esse tipo de troca e tenho muita sorte até hoje, graças a Deus. Só fiz espetáculos com pessoas assim, que os elencos, na verdade, eram pequenas companhias. Mas fundar uma companhia e ter uma companhia de 15 anos, por exemplo, faz o Teatro Independente, é um casamento mesmo, né? Não tem outra palavra, é esse nome mesmo. Inclusive, a gente já se divorciou de uma das pessoas, que é o Felipe, que saiu. Depois a gente se divorciou do Felipe, que também já saiu. E a gente vai, ao mesmo tempo, a gente é amigo, né, dos nossos ex-maridos, aí. Vai se encontrando em outros contextos, né? Vai se encontrando em outros contextos. Trabalho, exatamente. O amor transforma de outras formas. E tem essa troca, você conhece cada um, exatamente cada um, a potência de cada um, e vê a evolução de cada um. E isso é maravilhoso. Então, assim como um casamento tem seus prós e seus contras, é claro que a companhia também tem, né? E faz parte de você querer mesmo, porque tem um trabalho de continuidade, né? E isso que é o legal. É você estar com aquelas pessoas e poder pensar uma coisa aqui e daqui a pouco isso virar uma semente para um espetáculo que vai daqui a pouco acontecer de uma outra forma. Então, o que eu vejo, assim, a minha evolução como atriz faz parte dessa troca que eu tenho com essas pessoas, com o Jô, com o Paulo, com o Vinícius, com o Felipe, que já passou, com a Júlia, né? Então, faz parte da minha evolução como atriz estar com essas pessoas, a troca com essas pessoas. Então, a companhia é, sem dúvida nenhuma, importante para isso, para que a gente possa evoluir juntos, para que a gente tenha juntos um potencial. A nossa profissão é muito difícil. Então, ser sozinho é mais difícil ainda. A potência de uma companhia é muito grande, né? Eu tenho certeza que eu só estou onde estou porque eu tive esses grupos, essas pessoas que chegaram junto comigo.
né? E assim como mini companhias que se formam quando você tem um projeto com alguém, né? Como eu já tive esse projeto, eu, o Paulo e o Flávio, né? Que não é uma companhia, mas também tem sua potência, que é o caso do piquenique. Quando a gente se junta e consegue pensar coisas juntos, eu acho que a força é muito maior, né? Com certeza. E agora falando, você até citou o nome desse espetáculo ainda agora, e eu queria perguntar como é que é a emoção de você estar contracenando no palco com um grande ídolo, né? Como o Marco Nanini, em Beijo Minha Lápide. Como é que foi a tua personagem nessa trama e a emoção de estar trocando ali com o Marco Nanini, que é um ator muito generoso também, em cena, né? Sim. Olha, foi assim, aquelas coisas que acontecem na vida que você fala, meu Deus, não acredito que está acontecendo. Foi Sim. exatamente isso. A gente já conhecia ele, né? Ele assistia os espetáculos da companhia, a gente frequentava muito e já fazia espetáculos com Gamboa, né? Que é um espaço que ele tem na Gamboa. Então, a gente já tinha alguma troca com ele, assim, dele com ele, nosso público, e nós, público dele, né? Sim, sim. E até que surgiu um dia o convite, ele chamou o Joe para escrever e a gente para fazer, e chamou a companhia para estar junto com ele, né? Com direção da Bel Garcia, maravilhosa. E aí, quando caiu a ficha, né? Aí que a gente se olhou e falou, meu Deus, o que vai ser isso, né? Como que a gente nem sabia como lidar no início, você fica meio, meu Deus, assim, porque ao mesmo tempo que é um trabalho da companhia, é uma parceria. Então, assim, é diferente de estar só em companhia, que é isso, só a família ali. Né? Chegou uma Sim. pessoa na família, né? Então, que pessoa, né? Então, como foi lidar com isso, assim? Foi maravilhoso, só aprendizado todos os dias. Eu lembro que o primeiro ensaio já foi arrebatador. Ele começou a falar e a gente já não estava acreditando, parecia que já estava pronto, sabe? Primeiro dia, Sim, sim. primeira leitura já estava pronto. Já estava tudo certo, já podia estrear ali. Vamos estrear amanhã. Foi tipo isso, assim, porque realmente é de uma potência enorme. E foi o que você falou, extremamente generoso, um cara incrível, incrível. A gente aprendeu muito com ele e com a Bel, que dirigiu também. E ele também, de alguma forma, bota muito a marca dele no que ele faz, né? Então, tinha uma parceria muito grande dele com o Abel para que a coisa acontecesse mesmo. Então, Beijo Minha Lápide, sem dúvida nenhuma, é um marco na minha carreira. Assim. É um espetáculo que eu torço para que volte, porque é um espetáculo que ele é atemporal. A gente super poderia fazer agora. E ele tem uma força muito grande. O texto do Joe, que é inspirado no universo do Oscar Wilde, né? É incrível, incrível. É um texto lindo. Então, eu torço muito pela volta desse espetáculo, assim, porque Para a quem gente não fez... conhece, conta um pouquinho da história que eu achei bem interessante. Você faz uma advogada, né? Eu faço uma advogada, isso, porque o túmulo do Oscar Wilde, lá no Père Lachaise, né, que é o cemitério lá de Paris, inclusive eu visitei, né, porque eu estava fazendo a peça, Sim. as pessoas tinham tanta adoração pelo Oscar Wilde, tem, né, tanta adoração pelo Oscar Wilde, que elas beijavam o túmulo dele. Eu que interessante. Estavam marcas, se você pegar até na internet, você vê, o túmulo é todo cheio de beijos, assim. De beijos, né? Estava deteriorando, porque é uma pedra, na verdade, né, que colocaram em homenagem a ele, e estava deteriorando. Então, eles colocaram um vidro em volta dessa pedra, para que as pessoas não tivessem mais acesso. E o espetáculo fala um pouco disso, assim, né, dessa proibição do afeto, porque isso é uma proibição do afeto. A gente entende que estava deteriorando, mas foi uma maneira de impedir as pessoas de se manifestarem, né, de amarem aquela situação. Então, a peça trata um pouco disso, dessa proibição do afeto. E aí traz, através do universo do Oscar Wilde, fala disso em várias instâncias, né? Da proibição do afeto, né? Da homofobia, enfim, de várias questões em relação a isso. E o Nanini passa o espetáculo inteiro dentro de um cubo de vidro, que é como se estivesse dentro dessa situação. Sim. E eu faço a advogada dele, ele está preso dentro desse cubo de vidro, e eu faço a advogada dele. E ele faz um personagem que chama Bala. O Bala é uma pessoa muito difícil, e que aos poucos essa relação da advogada com ele vai virando uma amizade linda, assim, e transforma tanto a ele quanto a mim, assim. E é lindo, é um espetáculo muito bonito, assim, por isso que eu torço muito pela volta. Acho que as pessoas iam gostar muito, quem não teve a oportunidade de ver ia gostar muito. E o que eu acho muito legal desses atores veteranos, que a gente sempre admira,
é como eles vão beber na fonte das novas gerações de atores, né? E isso dá essa turma tão rica, né? Que vocês aprendem com a experiência dele, com a sabedoria, né? E eles pegam também a experiência de vocês, quer dizer, eu acho muito legal os atores trocarem. Por exemplo, eu vi uma foto no teu Instagram de um espetáculo, me diga aqui qual foi. Eu acredito que tenha sido da Inês Viana, não tenho certeza, em que a Fernanda Montenegro foi assistir vocês. E você fez uma foto com ela. Qual foi esse espetáculo? Tem duas fotos lá com ela, mas essa que está falando é do Infância, Tiros e Plumas, que é um texto do Jô, mas ela é através do Mundé, que é a companhia da Inês Viana. Mas ela também foi ver o Beijo da Lápide. Mas aí eu entendi o que você quer dizer, que nesse caso ela foi ver também o Nanini, né? Mas é muito legal como ela vai a tudo, é incrível. Ela vai e sabe da importância dela de estar ali e por isso nos espera para conversar com a gente no final. E é de uma generosidade linda, né? Sempre fala, sempre... Né? A Anitta também fazia muito isso. É lindo ver eles fazerem isso, assim, porque é muito importante, né, para a nova geração. E o Nanini tem um pouco isso mesmo, porque ele não fez só parceria com a gente, né? Ele já tinha feito com a Companhia dos Atores, que eu assisti, e depois ele fez com os atores de Laura também. Então ele está sempre tentando trocar com companhias, enfim, com quem está aí, né? Porque é muito importante isso mesmo, essa troca, né? Não se estagnar, né? Estou onde eu estou e posso ficar aqui, né? Não, é sempre importante. O ator está sempre se reciclando, né? Vai estar sempre se reciclando interiormente, né? Com certeza. Perfeito. Bom, queria falar também no espetáculo que você participou, com a direção da atriz Dani Barros, que também é incrível, né? Uma simpatia, um talento incrível, que foi Dançando no Escuro, né? Baseado na obra de um cineasta que eu admiro demais, que é o Lars von Trier, né? Como é que foi para você a experiência de Dançando no Escuro musical? Então, a minha história com Dançando no Escuro é a seguinte: eu não sou do elenco original, né? Eu não fiz a primeira temporada do espetáculo. Sim. O espetáculo estreou no Sesc Ginástico e quem fez o personagem que eu fiz foi a Cília Coentro. E depois a Cília não pôde continuar por conta de novela e me convidaram para entrar no espetáculo. Eu fiquei felicíssima, porque eu assisti a estreia lá no Sesc, saí aos prantos, emocionadíssima. Foi um espetáculo que mexeu muito comigo, então quando me convidaram, eu fiquei muito feliz de poder entrar. E é daqueles espetáculos, como eu falei antes, que para mim é uma mini companhia. Assim. Os meus colegas, meus parceiros viraram meus amigos, pessoas com quem a gente trocou muito, assim, foi muito legal. É um espetáculo lindíssimo. É a minha primeira experiência com musical, então eu tive muito medo no início, mas depois eu embarquei na história de fazer um musical, porque eu nunca tinha feito, apesar de ser um musical um pouco diferente, né? Não tem tantas músicas, né? Mas ele é um musical. E é lindo de poder fazer uma peça do tamanho que é, sabe? O Dançando no Escuro, da importância que tem aquela história, a história daquela mulher, assim. E a Juliane Bodini, né, que faz a protagonista, fazia brilhantemente, assim. Então, é um espetáculo lindíssimo, que para mim foi um presente ter entrado, e depois eu fiz muitas vezes, eu fiz algumas temporadas, fiz viagens, eu acabei ficando mesmo. E é uma história linda que todo mundo, enfim, quem já viu o filme sabe o que eu tô falando. Mas os filmes do Lar são inesquecíveis, né? Os filmes do Lar, eles incomodam e são inesquecíveis, mas incomodam positivamente, levam a gente à reflexão. E foi muito legal trabalhar com a Dani Barros também, né? Foi a primeira direção dela e ela já acertou de cara, né? Fez uma direção incrível por ser uma atriz talentosíssima, que eu sou muito fã dela. E essa troca com ela foi muito legal. Apesar de eu ter entrado depois, eu ensaiei bastante com ela. Então eu consegui ter essa troca assim, com ela dirigindo. E muito talentosa, muito talentosa. Uma experiência incrível trabalhar com ela. E pegando uma carona nesse assunto, o espetáculo baseado num filme, né? E mesmo antes da pandemia, a gente já tinha várias experiências no teatro de namorar com esse híbrido, que acabou se concretizando durante a pandemia. Por exemplo, eu assisti Dogville, e que você tinha, muitas vezes, a projeção, né, teatral ali, a projeção cinematográfica, intercalando com o que estava acontecendo no palco. E você fez cinema também, você fez 3 Verões com a Regina Casé, com o Rogério Freud.
Como é que você vê esse namoro que está mais do que nunca, né, muito amalgamado, a partir da pandemia, do teatro com o cinema? Eu acho que assim, a vantagem que aconteceu, sem dúvida nenhuma, foi ver, eu percebo pelos meus colegas que não tinham nenhum contato ainda com isso e que tiveram que botar a mão na massa e resolver e fazer, né, seus próprios vídeos, enfim, ou fazer essa junção, pegar a sua peça que já existia e fazer ela virar um curta, enfim. Sim. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, essa foi a vantagem. Acho que todo mundo tentou resolver como pôde, né? E obras lindas foram feitas, né? Apesar de eu achar, sem dúvida nenhuma, que o teatro é insubstituível, a troca. Eu agora estou em cartaz de novo e tenho certeza disso. Mas acho que fez com que realmente isso que você falou. Eu acho que agora abrangeu, o leque aumentou, né? Novas possibilidades surgiram. Não sei nem qual o nome que vai ter quando... Né, do que vai ser isso, mas quando não importa. Voltar a estabilidade. Eu acho que vai poder ter agora trabalhos que são isso, né? Ou que são a mistura das duas coisas, ou que são só online, enfim. Então eu acho que isso é maravilhoso, porque é isso, como eu já fiz cinema, é muito prazeroso de fazer, muito prazeroso. Eu amei fazer Três Verões. Eu já tinha trabalhado com a Sandra Kogut, né, que dirigiu o Três Verões, eu tinha feito Campo Grande com ela, um outro longa, que é um longa anterior ao Três Verões, e como a nossa parceria foi boa, ela me chamou para fazer o Três Verões também, fiquei felicíssima, e o Três Verões é muito legal, né, o trabalho da Regina é excelente, faz com que o filme também, né, ganhe uma projeção, que é maravilhoso, é importante que essas pessoas façam cinema também por conta disso, né, pela projeção que chega, né? O filme chega muito longe, né? Por conta dela. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E Três Verões é um filme que fala, né, da perspectiva dos problemas da Lava Jato, da época da Lava Jato, mas a perspectiva dos funcionários, né, dos empregados de uma casa de luxo. E quando eu li o roteiro, eu achei sensacional. Eu falei, não, com certeza eu vou fazer. E foi muito legal de fazer, e tá indo muito bem, já passou por vários festivais pelo mundo, é premiadíssimo, é muito divertido, a gente comemora sempre no grupo do WhatsApp, assim, as vitórias dos Verões, é um filme muito legal. Que o Paulo fez também, né? O Paulo Berling também fez. Ele já está no Canal Brasil ou não? Não sei. Já, ele já foi exibido no Canal Brasil, já. Já, né? Está no Globoplay também. No Globoplay também. Você é acostumado à companhia de teatro, né, que tem essa coisa da família. Pode-se dizer, porque a gente, como leigo, vê o cinema como uma coisa um pouco mais solitária. Ou é uma impressão? Também no cinema tem essa coisa da família. O que você acha? São veículos diferentes. Eu acho que, assim, eu não posso nem falar muito porque eu não tenho tanta experiência, assim. Acho que quem vive o cinema totalmente poderia falar melhor. Mas eu acho diferente. Eu confesso que eu acho que essa ligação que as pessoas têm no teatro, ela é muito diferente, tanto no audiovisual, né, na TV, como no cinema. Assim. Eu acho que é bem diferente, porque naturalmente o sistema da coisa faz com que seja diferente, né? As pessoas chegam praticamente para gravar, né? Muitas vezes, né, ficam separadas hoje em dia, então, né, mais ainda, as pessoas estão cada vez mais separadas. Então, torna tudo um pouco mais solitário, sim. É um processo mais solitário. Você estuda em casa, claro que alguns trabalhos têm preparação, tem uma leitura, mas é diferente do trabalho artesanal que acontece no teatro, né? Que é todo dia ir lá, ensaiar 5 horas por dia, e para que aquilo fique, né, pronto para acontecer, porque não pode dar errado, né? E na televisão ou no cinema você pode voltar e fazer de novo. Então, realmente não tem como comparar, porque o artesanal faz com que as pessoas convivam mais e fiquem mais próximas, naturalmente. Não, e o próprio ator, né, a própria atriz vai descobrindo nuances da sua personagem ao longo da temporada, né? Exatamente. Quando você chega no... Com certeza. Queria perguntar para você também a respeito de uma peça que você fez, do Ela, também muito interessante, em que vocês falam sobre a esclerose lateral amiotrófica, né? Essa doença degenerativa. Como é que foi a experiência de tocar num assunto pouco conhecido, mas que precisa chegar ao conhecimento público, né? Porque são pessoas que vivem essa realidade e precisam serem acolhidas pela sociedade e terem a chance de partilhar as suas experiências.
Olha, o Ela foi uma experiência única na minha vida, assim. Quando surgiu a vontade de fazer, né, a ideia veio do Paulo, através de um Sim, convite das meninas, da Patrícia e da Elizabeth, que fazem comigo o espetáculo. Elas convidaram o Paulo para dirigir um espetáculo e o Paulo acabou trazendo esse argumento, né? E também é sim. um texto da Márcia Zanelato, que ele Uhum. convidou a Márcia para escrever, mas a ideia veio dele, né? Veio do Todo Paulo, mundo né? veio do Paulo. Na época a gente olhou, nossa, como é que a gente vai falar disso, né? É uma coisa muito séria e tem que ter uma Uhum. propriedade muito grande para falar. Uma coisa que a gente sabia que a gente não tinha como era colocar uma pessoa doente em cena, né? Tipo, a forma, né? Física, porque Sim, sim. não fazia sentido. Então a gente abordou de uma outra forma. Eu faço uma personagem que, na verdade, é casada com uma pessoa que tem ela. Então, eu trago também Uhum. essa visão de quem, né, sofre também E quem convive, por né? ter, Uhum. É. convive. E a experiência foi sensacional, porque em praticamente todas as apresentações a gente tinha alguém na plateia, ou que tinha a doença, ou que tinha um parente com a doença e que foi assistir. Sim. A gente fez uma amiga, por exemplo, que foi assistir várias vezes, que é a Fernanda, né, que foi quem a gente mais trocou, que teve ela, uma menina de 30 anos, e que já nos deixou, assim, que ela ficou uns 2 ou 3 anos, ela ficou com a doença, e depois Uhum. acabou partindo. E foram experiências maravilhosas, assim, trocar, inclusive, com essas pessoas no final. É uma doença muito triste, porque a Uhum. pessoa vai se deteriorando, né, e era louco de encontrar pessoas que, por exemplo, que ou acabaram de descobrir ou que perderam parte do movimento. A Fernanda Uhum. já era uma pessoa que já não estava praticamente falando, ela já tinha perdido todo o movimento do corpo. É, Uhum. a gente encontrou várias etapas e era muito emocionante. E todos, tanto Uhum. as pessoas que tinham quanto parentes, ficavam muito agradecidos da peça estar existindo. Porque realmente falta informação, falta as pessoas entenderem do que se trata, assim. Claro que já existem filmes, eu fiquei sabendo, na verdade, através de uma reportagem no Fantástico, eu não conhecia essa Uhum. doença, antes Sim. da peça eu fiquei sabendo por conta da reportagem, mas muita gente ainda não conhecia, e muita gente ia assistir a peça sem saber do que se tratava. E como eram 3 mulheres que faziam a peça, e o nome da peça era Ela, a pessoa É. não sabia que era sobre isso, achava que tratava de alguma questão Uhum. feminina, Sim, e sim. saíam muito surpresas que era sobre isso, sabe? E aprendiam muito, porque realmente ainda é um pouco nebuloso. Acho que até a própria doença ainda é, né? É uma doença Sim. difícil de diagnosticar, muito difícil. É uma doença que É. exige muitos cuidados. Financeiramente, você precisa ter uma estrutura. Então, as pessoas precisam se informar ainda sobre ela. É um espetáculo que a gente, com certeza, não vai fazer muito, né? A gente batalha para isso, porque precisa chegar a várias pessoas essa informação. Uhum. E era o tipo de espetáculo que vocês tinham um debate, porque às vezes acontece você convidar um especialista, bater um papo com o público, chegou a acontecer isso também, ou vocês têm planos de, num futuro, Não, fazer isso? não chegou a acontecer, mas ela naturalmente provocava o debate, Bom, porque sim. por isso que era E as impressionante pessoas como em chegando, todo né? lugar, né? A gente fez um Uhum. circuito, por exemplo, em cidades pequenas, e toda cidade, mesmo pequena, vinha alguém e falava: meu marido tem, minha mulher tem, ou a pessoa que Uhum. tinha estava lá, porque estava de cadeira de rodas. Então, acabava virando uma conversa no final, Uma sempre conversação. provocava essa conversa, apesar de não acontecer formalmente. Sim. E a É. troca, e a gente também acabou entrando em grupos de pessoas que têm ela, né, no Facebook, e acaba Uhum. trocando, porque eles mesmos começaram a avisar outras pessoas que a peça estava aí, que a peça É. existia, Esse para que cara. as pessoas Uhum. fossem ver, exatamente. Então, Uhum. é um projeto ainda para acontecer bastante, porque é muito importante, é muito bonito. É um espetáculo muito bonito. Uhum. Perfeito. Agora, eu queria que você abordasse da companhia dois espetáculos que eu acho que tem uma relação temática muito interessante, que é Uhum. o Impostores e o próprio Padical, né? Que é o que vocês estão fazendo. Porque a crítica social embutida na trama dessas duas peças é muito inteligente, muito rica. Queria que você falasse um pouquinho da história do Impostores e também do Padical para que o nosso público compreenda
a dimensão dessas duas histórias, como elas são fascinantes. Então, Os Impostores é um espetáculo que não é do Teatro Independente, né? É um espetáculo que é direção do Rodrigo Portela, Aham. texto do Gustavo e do Rodrigo também. É um projeto que eu fui convidada, né, pelo Rodrigo, pela Cláudia Marques, pelo Gustavo. É um projeto deles três. Uhum. E foi maravilhoso de fazer. Eu amei fazer Os Impostores. Eu trabalhei com pessoas muito incríveis, né? Guilherme Piva, Suzana, É. Priscila, Murilo, uma galera muito incrível mesmo. Ele tem E uma inspiração lá no Tartufo, né? O Impostor do Molière, né? exatamente, exatamente. É um Tartufo atual, assim. É. Tem uma coisa dos impostores que ele aconteceu no final de 2019, né? Ele Uhum. tratava de uma família que mora num bunker, né? Uhum. E recebe a visita de uma pessoa de fora. Eles estão ali no bunker há muitos anos, eles são riquíssimos e moram nesse bunker, né? Né? E tem uma pessoa de fora e que fala do que está acontecendo fora desse bunker, né? E ele Sim, traz a sim. religião, né? De um religioso, na verdade, que vem e entra nessa família. E a gente nem sabia do que estava por vir, mas a gente usava máscara em cena, né? Uhum. Ele quando trazia e falava o que estava acontecendo fora, parecia que ele estava falando do que Olha, estava vocês acontecendo. usando uma máscara em cena, olha que incrível, né? Como é que é aquela coisa da antecipação intuitiva, né? Impressionante, impressionante. Porque, como era uma pessoa que ia vir de fora, e essa família vivia há muito tempo no bunker, ela estava livre de doenças. E essa pessoa de fora É. poderia trazer alguma Não. coisa. Então, quando ele chegava, todo mundo colocava máscara imediatamente. Uma Ele era todo máscara. esterilizado, Incrível. tinha tudo isso. A gente estreou em novembro de 2019, no Sesc de Aham. Narnia. Então, Sim. é impressionante como tratava assim Não do é? futuro próximo, né? É, E ao no mesmo tempo futuro falava de próximo. um tempo atual, né? De ser de alguma forma tinha esse religioso, né? Era muito inspirado politicamente no que estava acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, assim, né? Na gestão do Crivella, Sim. enfim. Então a peça tinha essa ousadia de falar do quanto a religião, junto com política, pode atrapalhar o sistema, assim. E a peça era bem provocadora mesmo. É uma peça provocadora, É. bastante. É. E da própria alienação daquela família que continua naquela opulência, naqueles valores vazios, como se tivesse tudo Sim, normal, né? exatamente, por conta de ter dinheiro, enfim, e de pensar só em É. si, né? Não importa o que está acontecendo no mundo, se eu tenho onde ficar, né? Se eu tenho a minha estrutura, é o que me resolvo, né? Mas de alguma forma a chegada desse indivíduo muda muito a estrutura da família, assim, mudava muito a situação daquela família. Era bem interessante, assim, é um espetáculo bem interessante. E o E o Pai de Padical, Cal, eu fiz essa relação porque eu achei também muito a metáfora de vocês estarem terceirizando. Hoje, de certa forma, a gente vive isso, né? Uma terceirização dos encontros entre as pessoas, né? Você bota outras pessoas representando a própria pessoa, exatamente, né? Fala um pouquinho dessa trama que é super exato. criativa também. Radical é a história de uma Oi, deu um família que tem uma pequeno. perda, né? Oi? Tá me Oi, deu ouvindo? uma pequena interferência aqui. Voltou. Tá. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo, tô te ouvindo. Então, o Padical trata de uma família, né, que tem uma perda do membro mais jovem e acabam fazendo um velório, tem esse encontro no velório para tratar de questões, enfim, além de fazer o velório. Só que não é a família que está lá, né? Todo mundo manda um Uhum. representante, né? Terceiriza esse Representante. aspecto. Uhum. Então, eu, por exemplo, faço uma empresária, né, uma pessoa que cuida de uma artista que não, que é uma das filhas, mas ela não vai, porque ela está em turnê, e ela manda a empresária. E eu sou Ah, a empresária dela e vou lá tratar das questões burocráticas, jurídicas, e não tem nenhuma relação afetiva com aquela família. E sim. aí, toda essa situação que se dá, né, nesse encontro que não tem nenhum afeto. A peça trata Sim. disso. E dentro disso trata de muitas outras questões, por conta desse encontro dessas pessoas que não se conhecem, que são completamente diferentes, né? Vem outras questões à tona, né? Então, muitas questões críticas desse momento atual que a gente está vivendo, né? O Uhum. elenco é o Isaac Bernard, tem o Orlando Caldeira,
eu, tem calma, eu vou lembrar. Tem muita gente, É, né? a Ruth Mariana, né? Não, não é a Ruth Mariana que faz, não. Agora quem faz Não? com a gente. Não, a Ruth não tá mais no elenco. Quem tá fazendo é o Pedro Henrique França. Henrique França. E. Tá me ouvindo? Tô vendo. A imagem, inclusive, melhorou muito agora. Tá ótimo. Ah, tá. E a Ken e a Bárbara, que entrou no lugar da Ruth Mariana. E a Que gente entrou. estreou, a gente estreou no Rio de Janeiro, a gente chegou a fazer 2 dias de ensaio geral, assim, né, de ensaio aberto, Sim. e a gente ia fazer a estreia para convidado no sábado e na sexta-feira decretou a pandemia, a gente não conseguiu fazer. A gente ficou esse tempo todo parado e voltou agora em BH, e está sendo uma temporada linda, linda, emocionante. Lá no CCBB de BH, né? No CCBB, né? A gente tem agora a última semana no CCBB de BH. Nessa retomada está sendo muito emocionante essa troca com a plateia. Agora a peça está acontecendo de verdade, né? Essas questões todas que a gente traz na peça estão vindo à tona. Claro que ela ganhou um outro significado. A gente trata de morte na peça, a gente trata de um velório. E hoje isso tem um outro tamanho, depois de tantas vidas perdidas. Sim. Até para a gente, quando a gente foi revisitar o texto, né? A gente ficou muito impressionado como cada palavra agora tem uma outra potência, tem um outro valor. É, verdade, você colocou bem. O contexto mundial é outro. Totalmente, totalmente. A gente falar de morte agora é uma coisa completamente diferente. E a gente também trata de suicídio, né? Que também é uma coisa que aumentou muito por conta da pandemia, enfim, de várias questões que a pandemia trouxe para as pessoas. Então, está sendo incrível. Incrível, e a gente está muito ansioso para chegar aqui no Rio de Janeiro, né, na nossa casa, que a gente chega dia 20 de novembro, no CCBB do Rio de Janeiro. E ele tá 20 de novembro. Vai ser de quinta a domingo e no CCBB do Rio de Janeiro. E a gente espera todo mundo lá, porque vai ser bem emocionante estar de volta, assim, finalmente. Parece até mentira. Que bom, que bom. Vou anotar na minha agenda para divulgar com bastante antecedência agora na semana que praticamente, final da semana que vem, né? Vocês já estão chegando no Rio. Essa é a nossa última semana em BH, depois a gente já está aqui no Rio. Eu espero você lá. Que beleza, vai ser um prazer. E queria também que eu noto também na peça uma grande ironia, porque parece que o próprio morto não é o morto, né? Também é um representante. Então tem esse tom de comédia dramática, a gente poderia dizer assim? Olha, a peça tem humor, com certeza, porque é uma marca da companhia, assim, a gente acredita que a vida é tão patética que a gente acaba rindo das situações mais absurdas que acontecem na nossa vida, né? Aquela ironia bem ácida, né? Aquela ironia bem ácida, digamos assim. Exatamente. O Jô escreve de uma forma muito irônica, né? E essas relações acabam tendo humor. Mas não é exatamente uma comédia, mas a peça trata das questões da vida com humor, com certeza. As pessoas têm se divertido também, apesar de estarem muito mexidas, emocionadas, mas elas também se divertem bastante. Pela maneira como o Jô traz as questões, sabe? Eu acho que tem essa pegada. Como ele conduz. Exatamente. Tá bom. Bom, agora a gente já está se aproximando do finalzinho do nosso último módulo. Eu queria deixar para a experiência do streaming, né? E também de produções que você participou, como Questão de Família, que você fez uma participação. O Sob Pressão, está no Globoplay, você participou de um episódio. E eu gostei muito, está muito bonita, não tem o Instagram, aquela foto em preto e branco que o próprio Julinho Andrade bateu de você, dos atores participando. Como é que foi participar do Questão de Família e do Sob Pressão? Então, Questão de Família, eu entrei também por conta do teatro, né? A Júlia Rezende me assistiu no teatro, me indicou para o pai dela, que é o Sérgio Rezende, que era o diretor do Questão de Família. E porque na segunda temporada ia entrar uma irmã do Eduardo Moscovis na história, né? Que eles já tinham feito a primeira temporada. E aí eu fiz a segunda e a terceira. E foi incrível, assim, melhor set da minha vida, assim, estar com o Sérgio Rezende, o Du, o Iano, que fazia meu irmão também. Foi muito incrível, assim. É fazer cinema, porém é uma série, né? Era uma série muito interessante, assim, do GNT, que também acho que está no stream também, acho que está no Globoplay ou no stream do GNT. Acredito que tem, mas acho que está no Globoplay. E as pessoas podem acompanhar, assim, que eu faço a segunda e a terceira temporada, mas dá para maratonar aí essas 3 temporadas que são bem legais, assim, personagem do Du, que é um justiceiro, né? Isso que você falou também, assim, é um cara da vara de família que
ele vê coisas que ele... Tá me ouvindo? Tô vendo, tô vendo. Tá bom um pouquinho pra mim. Ele vê coisas que ele não consegue resolver através da justiça, e ele faz justiça com as próprias mãos, assim, é um pouco isso, cara. E eu faço parte da família dele, né? Que aí já são outras questões que ele tem na vida, enfim. E também trata tanto da vida dele quanto do trabalho dele. E o que você falou do outro? Não, eu ia se complementar nisso que você disse, é muito legal, porque o streaming está reativando esses seriados nacionais, né? Que era uma coisa que só a Globo fazia, outros canais esporadicamente, e você vê surgindo aí grandes seriados, como, por exemplo, Bom Dia Verônica, que eu estava revendo recentemente, vai ver a segunda temporada, maravilhoso, que o do Moscov está presente, faz um serial killer maravilhoso, né? Então, eu acho que abriu muito tempo, né, para vocês. Eu acho que o artista hoje, ele não está mais assim, se eu não estou na Globo, eu não estou existindo. Não, o streaming torna você popular aqui e no mundo. Né? É fundamental ter esse leque de opções, né, para que a gente possa trabalhar e para que as pessoas possam ver também aquilo que interessa, né? E isso de você poder ver a hora que você quer, onde você quer, isso é maravilhoso, né? É uma liberdade, né? É muito bom. E era uma coisa que a gente só via coisas de fora. Agora poder ter produções nacionais é super importante. Você falou com toda a razão. E a outra coisa que você falou foi sobre pressão, né? Que para mim, quando surgiu o convite, eu fiquei felicíssima, porque Sob Pressão é maravilhoso, né? Eu já era fã da série, muito fã do Júlio, da Marjorie também. Já tinha trabalhado com a Marjorie lado a lado. E eu sou muito fã deles dois, assim, e eu fiz cenas com eles dois, então para mim foi realmente aquela coisa, presente mesmo. Foi muito importante ter feito. Eu fiz uma mãe, né, e que na verdade quem ficava doente na história era minha filha, assim. Sim. Então foi uma troca incrível, foi maravilhoso. E eu continuo muito fã. Não gosto de perder nem pensar Sob Pressão, porque é muito... Eu também fiz cena com a Fernanda Torres, que ela fez participação também nessa temporada que... Lembro. Foi uma temporada muito instigante, eu lembro. Exatamente. Então eu fiz essa temporada com a Fernanda Torres, eu fiz cena com ela. Inclusive o Stepan estava ainda, né? É no final dessa temporada que o Stepan morre, né? O personagem dele, Stepan Evsessian. Exatamente. O Stepan também estava. E direção do Andrucha, né? E da Nini também, que me dirigiu também. E eu acho uma das melhores produções nacionais, assim. Eu adoro Sob Pressão, sou muito fã. E recomendo também para as pessoas aí, quem não acompanha muito, maratone no Globoplay, porque... E o especial Covid também, que é maravilhoso, que é separado, mas é maravilhoso. E eles fizeram o especial, né, de Covid, que foi muito bom também. O Julinho é incrível, né? Eu tive a oportunidade de acompanhar, até pela American Prime Video, o Um Contra Todos, né? As 4 temporadas. Fantástico, né? Fantástico. Não, ele é um ator nacional, um cara super generoso também. Todas as pessoas que chegam para participação, ele acolhe, sabe? Porque ele já está ali há muito tempo. Ele tem dirigido alguns episódios também, o que é muito incrível. Que é uma coisa que acontece muito lá fora, né? Os atores que estavam fazendo muito uma série, eles acabam começando a dirigir alguns episódios. E o Júlio está trazendo isso para Sob Pressão. Tem alguns episódios que as pessoas podem ficar ligadas, assim, que a direção é dele. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso me lembra um pouco Carga Pesada, principalmente a primeira temporada. Você não era nascido, mas o Antônio Fagundes e o Stênio Garcia, muitos episódios o Fagundes escrevia e dirigia. Muito um deles foi Arapuca. Muito legal também. Essa experiência é muito legal para o ator. Tá? Bom, acho que ainda tem um tempinho, né? Rapidinho. Tua experiência na novela Novo Mundo, que agora tem nos Tempos do Imperador, e você contracenava com a Letícia Colim, fazia a cunhada, né, da Leopoldina, né? Sim, eu fui chamada para uma participação pequena, mas muito boa, assim, muito incrível de participar. Eu fiz filha do Léo Jaime. E foi muito incrível, porque viver esse mundo, né? Essa época, nos vestidos, os cabelos, e a produção, é uma novela impecável, lindíssima. Impecável. Agora. Foi muito legal de fazer, assim, de viver esse tempo, sabe? De poder estar ali com aquelas pessoas, assim. Foi uma novela que teve preparação, muito bem cuidada, assim. Foi uma honra ter feito, muito legal mesmo. Valeu. Carolina, muito obrigado. Olha quanta coisa a gente pôde revisitar aqui. Foi uma alegria, um prazer muito grande. Agradecer a tua presença aqui no Divã Cultural.
Imagina, obrigada a você e até a próxima. Espero você lá no shopping. Isso aí, sucesso. E esperamos Obrigada. você aqui no Rio. Tchau, tchau. Tchau.